Como eu prometi para você no meu último vídeo, onde eu te expliquei a respeito das estradas aqui na Flórida Central e principalmente em Orlando, hoje eu te trago para uma atualização de todos os condomínios, o que nós temos de novo e quase finalizado em Clermont. Se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter visto muito dos condomínios que eu vou te mostrar aqui nesta atualização, mas caso você esteja chegando agora, é uma boa oportunidade de você entender um pouco mais sobre Clermont e também saber quais são as fases novas, as que estão sendo finalizadas e qual é a média de preço de cada uma delas. Nós começamos essa atualização com você vendo o mapa todo de Clermont. Lembrando que ele vai seguir a 27 até lá em cima na Turnpike. Então, Clermont é uma cidade muito longa na vertical, mas ela tem uma partezinha horizontal, que são esses dois condomínios próximos a 50. Como eu comentei, vamos iniciar pelo sul de Clermont. Eu vou fazer um zoom in aqui. E o que acontece? Eu tenho, cada vez que eu clicar num condomínio, do lado direito da minha tela vai aparecer o formato de casas que nós temos nesse condomínio, tá? Esse é um condomínio da Meritage Homes, apenas de townhomes. Ele vai ter um pequeno clubhouse, ele vai ser gated, mas eu também já te mostrei uma townhome unidade fim ali dentro. Valor médio entre 350 a 375 mil dólares. Ele está numa fase inicial, meio que quase chegando na metade. O que acontece nesta localização? Se você vir do outro lado da rua, você está vendo aqui, ó, Lowe's Home Improvement. Eu tenho também o Walmart aqui do lado. É uma localização onde tem uma infraestrutura de serviços bem grande. Porém, eu estou mais ao sul de Clermont, onde eu tenho um pouco de uma influência do short-term rental ainda. Ou seja, eu vou ter um ambiente meio misto entre residências e também casas de veraneio, tá? Mas vamos te dar um exemplo. Deixa eu entrar em uma das plantas, tá? Essa daqui é uma unidade fim, como eu mostrei em um vídeo há um tempo atrás. Ela está por 375 mil dólares. A construtora reduziu quase 24 mil dólares aqui nesta casa. Se eu clicar nela, ela é uma unidade fim, onde ela já vem com o piso todo frio no andar de baixo. E quando eu falo piso frio, nesse caso é uma lajota, tá? Retangular. Eles entregam com os armários da cozinha de 42 inches na parte de cima, já vem com os puxadores. Eu também recebo com todos os appliances, tá? Então você está vendo aqui geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça que está na ilha, a gente não consegue ver nessa posição. É uma casa super clara. Ali em cima eu tenho uma pequena área de circulação, não chega a ser um loft. Esse é o quarto do casal, banheiro do casal com duas cubas também, as cubas já retangulares, que normalmente isso é um upgrade, um dos quartos. E nesta planta, né, a unidade fim, os dois quartos dividem um banheiro, mas através daquilo que nós chamamos de Jack and Jill, ou seja, um banheiro conjugado. Os quartos são conjugados, eles dividem este banheiro, que tem uma única cuba. E aqui eles mostram qual é o acabamento desta casa. E finalmente a nossa planta. Quando eu menciono Jack and Jill, você vai ver que vou tentar ampliar um pouquinho. Ele está aqui, esse banheiro número 2 com duas portas. E nesse caso específico desta casa, eu estou te mostrando a planta, os acabamentos que a construtora escolheu. Mas como você viu no mapa, eu tenho acesso a todos os condomínios. Então, se você gostar de alguma dessas plantas, entre em contato comigo que eu consigo te mandar todos os detalhes e também valores, tá? Eu vou novamente fazer um zoom, porque você viu, esse é o condomínio Keegan Crossing. Eu tenho várias unidades ali à venda. Quando eu vou fechando um pouquinho mais o mapa, vou mais para o norte, aqui muito próximo a um Publix, eu vou ter duas opções aqui. Esse é o Sanctuary, tá?
Então eu tenho o Sanctuary 1 e 2 e também as Townhomes. Para te dar um exemplo, eu vou usar essa casa que me aparece de primeira. É uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, de um tamanho excelente, 2.333 pés quadrados, que são aproximadamente 210 metros quadrados de área de ar-condicionado. Quando eles falam valores starting, né, tá começando, não necessariamente é o valor desta casa. Por quê? Porque nesse condomínio, se você escolher construir uma casa, você consegue personalizar. Então, você consegue ir ao Design Studio e escolher os acabamentos, tá? Então, o starting quer dizer começa, não quer dizer este o valor final. E o starting também, numa situação como essa, se você escolher uma spec home, vai acontecer o seguinte: a construtora já definiu o lote, já definiu a planta, a fachada, todos os opcionais estruturais e também de acabamento. Logo, você compra uma casa com o valor final estabelecido, tá? Neste caso aqui, nós temos estas opções de fachada. Às vezes a gente não consegue perceber as diferenças, mas quer ver se eu dessa para anterior, se nós olharmos no rodapé ali, perto das florzinhas, você vai ver que eu tenho pedra nessa fachada, e se eu voltar à anterior eu não tenho pedra, tá? Então às vezes são detalhes pequenos. O que é interessante, hoje esse Clubhouse já existe e já está operando, e eles fizeram exatamente como está na fotografia. Então eu tenho um Clubhouse maior, aonde tem academia, uma área mais não de lazer, mas como seria um salão de festas. Eu tenho a piscina e essas cabanas na lateral. O playground está ali e mais um dog park atrás. Nesse caso específico, a planta não está alimentada no sistema, mas eu sempre consigo pegar para você. Bom, vamos continuar nosso caminho para o norte. O que acontece aqui no norte? Eu já mostrei casas nesses 2 condomínios, tá? No Ridgeville. O Ridgeville, ele tem 2 construtoras. Uma é a Landsea, que vão ser essas opções aqui, aonde ela constrói casas maiores, casas a partir de 4 quartos, casas térreas e de 2 andares. Porém, a Landsea só tem alguns terrenos sobrando. Ela está bem no final do condomínio. Além da Landsea, nós temos um outro construtor dentro desse condomínio, que é a Trinity Family Builders. Na verdade, esse condomínio, né, já está na sua última fase, porque a Trinity foi a 3ª construtora a entrar nesse condomínio para finalizar. O que é interessante, né? O programa me traz até a quantidade de casas. Ele tem aproximadamente 20 casas no total à venda ali. Então a Landsea tem algumas unidades e a Trinity Family Builders tem outras unidades. Nesse caso, ó, a Landsea, valores entre 490 a 709. Eu diria para você que a gente está sempre numa faixa dos 600 e pouco. Por quê? Porque sobraram, ou nesse momento as casas maiores é que estão faltando ser vendidas, tá? Então esse exemplo que eu te trago já é uma casa de 6 quartos, 4 banheiros, quase 3.200 pés quadrados, que seriam aproximadamente 290 metros quadrados de área de ar-condicionado. Valor 709. E só para nós termos uma ideia do que eu estou falando, né? São casas single families de 2 andares. Alguns terrenos são bem grandes, outros de tamanho normal, vai depender da posição dentro do condomínio. Só quero ver se eu consigo te mostrar, vamos ver se eles me alimentam a planta. Senão eu vou aqui, isso, perfeito. Então vamos lá. Eu tenho uma casa, novamente, né? A entrada, eu tenho uma sala de estar aqui na frente, que também pode ser usada como um escritório, sala de refeição, cozinha, sala de estar, um guest room no andar de baixo. Isso eu acho super bacana, porque você pode ter familiares, às vezes, com ou dificuldade de locomoção, ou de mais idade, ou até mesmo a gente às vezes se machuca, então eu tenho uma estrutura que eu não precise subir para o 2º andar. Quando eu chego no 2º andar, eu tenho um game room muito grande e um family room enorme. Então essa área aqui
nesse canto inferior esquerdo é muito grande, a lavanderia também é bem grande, com janela, a suíte principal e mais 3 quartos que vão dividir um banheiro. É uma casa bem interessante. Ainda nessa posição, tem um condomínio que eu nunca mostrei, mas que se chama Wellness Ridge. É um condomínio da Lennar, onde ele terá aproximadamente 1.800 casas quando ele estiver concluído, com um clubhouse muito grande, uma infraestrutura bem grande de condomínio mesmo. Ali nesse Wellness Ridge a gente tem townhomes, bungalows e single family homes e next gen. Eles têm aquelas casas que você consegue ter 2 gerações em um único imóvel. Por quê? Porque eu tenho às vezes, possivelmente, uma cozinha separada, né, uma suíte separada e uma sala de estar separada, tá? Então é bem interessante essas plantas. Agora, quando eu continuo subindo, ao invés de eu virar um pouquinho à direita aqui, eu vou com você ao extremo norte de Clermont, porque eu mostrei para você esse condomínio que é uma graça, tá? É um condomínio da Bizarre, apenas de single family homes, com terrenos grandes, e eu percebo que esta localização é mais para quem já mora nos Estados Unidos, que entende mais como é a dinâmica do dia a dia e não se importa de estar um pouquinho mais afastado para poder ter uma área de terreno maior, uma casa maior por um preço mais atrativo. Nesse momento eles estão com 9 casas disponíveis, o que é interessante ali. Eu só tenho 3 plantas. Então, eu tenho uma planta térrea e 2 plantas de 2 andares. Valores variam entre 567 a quase 700 mil dólares. O que vai interferir nesse valor? A questão dos teus acabamentos e também do lote, tá? Mas são casas um pouquinho maiores. Deixa eu ver se eu consigo. Perfeito. Então, aqui a casa térrea, que eu sou super suspeita, eu vou direto para a posição da planta, que tem um porte na frente, tá? Então eu tenho uma área externa, que dá para pôr umas cadeirinhas de balanço. Nós temos um foyer, ou seja, o nosso hall maior, tá? Um pé direito mais alto. 2 quartos que vão dividir um banheiro Jack and Jill. Eu inclusive mostrei essa planta em algum vídeo, tá? Eu vou ter um quarto que vai usar esse banheiro do corredor, e o que a gente chama de mechanical room, que na verdade é um ambiente só para máquina de ar condicionado, tá? Quando eu venho mais para o fundo da casa, esta cozinha é imensa, essa sala de estar é imensa, né? Esse great room realmente é great, é gigante, tá? Eu até menciono que você consegue me ver pequenininha no vídeo, eu lembro bem disso. E só para você ter uma ideia, então tem algumas opções que a construtora oferece de personalização, e quando você conversar comigo, nós podemos discutir a respeito disso e fazer as escolhas que você precisa. E agora, para nós finalizarmos, eu tenho mais 2 opções ali em Clermont. Um deles é o Waterbrook. Ele já está na sua última fase, tá? Mas eu vou comentar sobre esse condomínio aqui, que é o Jones Lake Landing. Ele é um condomínio bem pequeno, é uma última fase do Jones Lake mesmo, e ele é construído por uma construtora chamada David Weekley. E por que eu estou comentando sobre ele? Pelo seguinte: as casas aqui têm um valor um pouco maior porque elas têm um acabamento diferenciado, e também pelo seguinte: se nós voltarmos para essa região do Ridgeville e do Wellness Ridge, a David Weekley tem uma área aqui, ó, depois desse lago, que é uma área longa, e ela construirá single family homes ao lado do Olympus. E a construtora anterior, que foi a Bizarre, tem uma área nesta outra posição aqui, tá? Qual é a posição? Nesse quadradinho entre o lago e o Ridgeville. Por que eu estou comentando isso? Porque Clermont continua crescendo e nós teremos mais opções em breve. E uma outra coisa que eu percebi, esse mapa não está me trazendo, eu tenho o Parkside Trails da Pulte, com também opções de townhomes,
bangalôs, single family homes e next gen, tá? E eu preciso atualizar você sobre estas plantas. E por que eu comento com você e por que eu sei que existem essas opções? Porque a todo momento eu estou pesquisando, eu estou dirigindo pelas localizações para poder trazer para você as informações mais atualizadas e também as opções que venham de acordo com o que você procura e precisa. E agora, só para resumir o nosso update de agosto de 2025 em Claremont, nós temos townhomes mais ao sul de Claremont, nós temos single family homes no centro de Claremont e também bem no norte. Valores, eu tenho casas iniciando, que são as menores, as townhomes em 353 mil, aproximadamente 351, a 850 mil, que são as casas ali no Jones Lake, de um acabamento um pouco melhor, e só vou te dar aqui umas imagens para que você possa finalizar esse vídeo acompanhando. E como você pode ver, na mesma região eu tenho diversas opções, não só de ordem construtiva, mas também geográfica, porque Claremont, a maioria das regiões aqui são grandes, então eu tenho sempre um norte, um centro e um sul, né? E inclusive nesse domingo teve uma conversa muito gostosa com o André e com a Cláudia, onde eles comentam como foi o processo de compra deles, né, da casa deles ao sul de Claremont, ali no Sanctuary, comigo, e que cabe você assistir. E independente de você ser um casal, uma família grande, uma família pequena ou uma única pessoa, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.